maionese, ketchup, está na hora do Saleiro Cast. O seu Muito bem. podcast dos crentes. Boa noite, ou boa tarde, bom dia, seja lá qual for a hora que você está assistindo. Tu viu ele bem culto, né? Tu, com uma alegria, uma animação. Ele... Boa noite, boa tarde, tudo bem? Lembrou quem? Lembrou quem? Leandro Carnal. Eu estou aqui com vocês. Não faz isso, cara. Por favor, Essa direita por delirante. favor, não faça isso. É, Não me compare. O podcast tá iniciando na hora. Diferente do Mandrião. Esse é o Vila. Aquele mandrião de Brasília. Olha, eu não falei de onde era o Mandrião. Ah, foi mal. O Coreia que... É Diz. impressionante, é impressionante. Impressionante, aquela caterva. Por onde anda o Vila? Nunca mais ouvi falar, mas enfim. Tá todo dia no YouTube falando mal. Eu só vi ele na Jovem Pan. Então, hoje falaremos sobre entretenimento. Né? Entretenimento. Entretenimento. E é interessante quando a gente vai olhar para a juventude atual, né? Quando a gente vai olhar para as crianças, né? A gente sempre vê eles com um celular na mão, a gente sempre vê eles entretidos, e muitas vezes não estão, essas mesmas crianças não estão lendo um livro, ou brincando com seus amigos, ou fazendo coisas que fazem eles ajudam, né? Tragam uma ajuda melhor, né? E quando a gente vai comparar essas crianças, pelo menos com a minha infância, não sei se vocês eram do mesmo jeito. Havia um certo momento que eu lia, ainda leio muito. Havia um momento que eu brincava, havia um momento que eu assistia a televisão, né? Havia um momento para tudo. E hoje, não sei se vocês têm a mesma impressão, me parece que o entretenimento, né, causou isso na vida de muitas crianças, né? Essas crianças ficam muito vidradas, né? Ao ponto que outro dia eu perguntei para o meu primo, né, meu primo menorzinho, ele não sabia quem era, por exemplo, o Cebolinha, né, da Turma da Mônica, né? Como não, cara? Ou seja, eles estavam muito pelo seu ficar vidrado em coisa do celular ou do desenho, ou algum desenho, e esquecem das coisas melhores da vida, né, desse entretenimento. E trazendo para as nossas vidas como jovens, né? O que a gente pode dizer? O que é de bom? O que de bom trouxe o entretenimento representa para as nossas vidas, Lucas? Tá, deixa eu só Aham. falar alguma coisa a respeito do que você comentou sobre o Pode. entretenimento. Sim. E sobre as crianças. Uhum. Tá, em primeiro lugar, assim, isso é bom ou isso é ruim? A gente não é psicólogo infantil para dar um Sim. veredito. Com certeza. Porém, eu acredito que isso nos torne preguiçosos. Assim, quanto menos eu uso a minha imaginação, né? Sei lá, menos eu vou conseguir produzir após isso, após aquela... Porque assim, eu fui uma criança que usava muito a minha imaginação. Apesar de ter videogame, apesar de assistir televisão, eu ainda usava muito a minha imaginação para brincar com meus brinquedos. Eu dava nome aos meus bonecos. Então, eu só não tive amigo imaginário. Mas eu só não tive. Mas eu usei muito a minha imaginação. Eu lembro que eu usava bastante e ainda uso, né? Assim, isso me ajudou assim, a compor algumas coisas da minha vida, né? Essa imaginação, a utilizar a minha imaginação na infância, eu acho que hoje eu vejo os resultados, né? Eu acho que a gente consegue escrever melhor uma redação, conversar melhor,
a gente consegue, né? Porque a gente vai usando a nossa imaginação e tal, a gente vai trabalhando ela. Porque assim, eu acredito que a imaginação seja uma ferramenta. E uma ferramenta que você precisa de, sei lá, um manual de instruções para usá-la. Sei lá, você tem que, você tem que exercitá-la. Você tem que exercitar a sua imaginação, senão você acaba perdendo de alguma forma. Porque se você ficar o tempo todo, se a criança ficar o tempo todo, assim, alguém está fazendo o trabalho do cérebro dela. Alguém imaginou aquilo, foi lá, produziu, colocou na internet, aquela criança está vendo o material já produzido, então ela não tem vontade nem de imaginar. Ela já está vendo algo imaginado por outra pessoa e esse cara eventualmente está ganhando alguma coisa por isso e tal. Mas e a criança? Onde é que ela vai exercer a imaginação dela? A gente não sabe. A gente não sabe como é que ela vai ser no futuro. Se ela vai conseguir ser um adulto que vai ter imaginação para conseguir resolver um problema, se vai conseguir ser um adulto que vai conseguir ter imaginação para desenvolver um projeto, para resolver um problema, né? Dentro de alguma empresa ou estrutura, uma estrutura física, sei lá, se for um arquiteto. Mas, enfim, eu acredito que nesse ponto seja ruim. E eu não lembro da pergunta que você fez. É interessante, mas já dando um gancho. Eu fiquei tão. Eu usei tanta minha imaginação que eu acabei esquecendo da pergunta. É interessante que você focou na questão da imaginação. Isso me lembrou o Ariano Suassuna, né? Tô falando sério. O Ariano Suassuna, né? E ele falava que duas coisas fizeram a imaginação dele quando ele era criança. A primeira foi livros. A primeira foi livros, quando eu sentava para ler. Né? Acho que quando eu sentava para ler. A minha, deitado numa rede, a minha mente ia longe, longe. E ele diz também a segunda coisa que fez a imaginação dele foi o circo. Ao ponto que ele disse que quando ele cresceu, ele quis abrir um circo. E se você parar para perceber, o próprio livro do Alto da Compadecida que ele escreveu, não sei se alguém já leu, teve a chance de ler o livro original, né? Na verdade, ele a história é contada por um circo. Então ele é apaixonado pelo circo, ao ponto que isso que você está falando, a imaginação dele quando criança formou o adulto que ele foi, né? Então, você falou algo que eu achei interessante, né? Que ele ficava na rede pensando em nada, mas imaginando um monte de coisa, né? Na rede fazendo nada, né? Uhum. E eu vi um livro, não li ele todo, mas ele fala do poder do tédio. Que você sentir o tédio é importante para você. Hoje a gente vive num mundo que a gente tem muita informação, mas é um mundo que tem muita distração. Muita coisa é mera informação, são dados. Dados que aparecem para você, você só olha e ele passa assim, bem rápido. E isso é como se fosse uma espécie de uma informação perdida. Tá ali só para te distrair, é só um dado. E quando você está com esse poder do tédio, né? Quando você sente tédio, é aquele momento que você está sozinho com si mesmo e você consegue refletir sobre a sua vida e sobre coisas da vida, sobre você e coisas inerentes ao ser humano. Os filósofos, que eles eram meio que chamados de vagabundos, não eram? Porque enquanto o povo trabalhava, eles estavam ali só pensando. E foi de lá que muitas ideias que são bases da nossa vida, da humanidade, né? Que a gente reconhece como verdade, foram nesses momentos de tédio. Que eles estavam pensando dentro de suas próprias cabeças ali, sem nenhuma distração. Eles estavam pensando, aí veio uma ideia, eles começam a escrever e começam a compartilhar com os outros. Provavelmente ninguém vai ter essa ideia enquanto tá ali zapeando no YouTube, ou enquanto tá ali folheando uma revista assim, bem rápido, ali você está se distraindo, você está pensando em coisas rápidas. O pensamento profundo você teria que sentir que o livro dizia, né? O poder do tédio. Porque como o tédio é importante. E hoje a gente
A gente não consegue nem ficar numa fila de um banco sem puxar o celular para se distrair. Aham. Quem sabe se a gente não puxasse o celular, a gente começasse a pensar na nossa vida, às vezes problemas que a gente consegue resolver. Ali um momento que você está na fila do banco, em oração com Deus, para tentar resolver um problema da sua vida, vai que Deus fala com você naquele momento, ou que você, nossa, eureka, uma epifania, você resolve um problema que você tinha. Então eu acho muito importante, eu já pensei muito nisso e de exercitar o tédio na minha vida, né? De se desligar um pouco de internet, até de livros, de música. Música também, você às vezes Ser você tá puro, ouvindo né, na música, mente. né? Você tá distraído também, apesar de eu gostar muito de ouvir. É. Mas você não consegue pensar, eu não consigo, né? Pensar na vida enquanto eu ouço a música. Eu quero ouvir os instrumentos, eu fico prestando muita atenção. É que a gente é muito ligado, né? Sim. A tudo que acontece. A gente não consegue. A gente parece que somos esses seres da cidade. Né? Não somos seres do... Né? E é muito interessante, porque quando esses tempos... Agora não, que eu já tô mais solto, né? No sentido assim de... Como assim, solto? Pipa voada. Hoje não tá tão solto. Cadê a blusa florida? Não, solto no sentido assim, porque nos primeiros dias de quarentena eu tava mais dentro de casa, né? Eu quase não saía mesmo. E agora tô saindo em alguns momentos, né? Ah, sim, entendi. E agora, por isso que eu tô falando, agora eu tô mais solto. Né? Senão eu vou pra pensar Você outras tava coisas. ali na vida intelectual só. Então, nesses primeiros dias, né? Eu fiquei muito tempo pensando mesmo. Por isso que eu até brinquei outro dia, foi como se fosse eu estivesse num monastério, assim, pensando nas coisas. Só lendo, trabalhando, né? Trabalhando dentro de casa, fazendo os afazeres, né? Não estava só lendo. Né? Então, isso foi um tempo muito legal para mim. Né? Foi um tempo que eu, na frente da minha casa, tem um grande arvoredo. Né? E às vezes eu abro a janela, olho para o céu, né? Vejo os passarinhos passando, os pássaros passando. E na frente da minha casa tem uma árvore que existem vários pássaros. Né? E hoje eu olhei tanto esses pássaros que eu já sei já os cantos dele. Né? Eu já sei que é o canto do beija-flor, né? Que eu nunca sabia como era o canto do beija-flor. E beija-flor canta? Eu também não sabia. Não sabia disso? Não, Lucas. E hoje eu entendo, porque eu já vi, né, eles cantando, eu nem sabia. Então, Graças ao tédio. graças ao tédio. Por quê? E hoje eu entendo que esses momentos fazem muito bem para a nossa mente. A gente olhar para o céu, olhar para os pássaros. Momento de contemplação. Contemplação, é verdade. Olhar para o mar, sem você ficar prestando atenção em outras coisas exteriores. Porque muitas vezes a correria do dia a dia deixa a nossa mente muito pesada, né? Fica muito estressado. E eu acho que esse momento desse tédio, né, que parece que sempre é negativo a questão do tédio, né, faz muito bem. Você quer falar alguma coisa? Cara, assim, Aham. com relação ao ócio produtivo, Beleza. Olha que bonito. com relação ao ócio, Intelectual, ócio produtivo. ócio produtivo, com relação a isso, eu acho que, assim, a gente também tem que saber dosar isso, porque, assim, nós somos seres sociáveis e também nós não aguentamos muito tempo ficar no nosso Solitário. solitários e a gente também não aguenta ficar muito tempo pensando na vida, porque senão você acaba entrando em desespero. Acaba ficando meio bitoladão e tal. Uhum. Então, assim, é preciso saber dosar esse lance também do ócio produtivo. O que é muito difícil, tá? É muito difícil. Sei lá, tem cara que se você deixar um mês trancado dentro de uma casa, o cara vai escrever um livro. Tem outros que vão entrar em parafuso. Então, assim, não é todo mundo que sabe dosar esse lance, né? Essa questão. Outra coisa, assim, o entretenimento ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, sabe? Tipo assim, é muito bom você assistir um filme. Você aprende muita coisa. Jogar videogame, por incrível que pareça, você aprende também bastante coisa. Não é o Mario Kart, né? Não, assim, se você for jogar um jogo histórico, assim, um jogo com Donkey questões... Kong.
Quando eu jogava videogame, eu jogava Tetris. essas coisas. Um God of War. Mais ou menos também. Você aprende um muito pouco sobre a mitológico, cultura, né? sobre a cultura grega, a cultura romana. Assassin's Creed, né? Assassin's Creed, né? Sobre Falam que tem muita história lá, né? renascentismo, enfim. Teve um dia que teve um jogo que tinha até Dom Pedro II no jogo. O Assassin's Será que era Creed esse tem aí? Darwin, Era esse? É. Assassin's tem Creed. o Grambel, tem a Rainha Vitória, Tinha tem um monte os soldados de pracinhas. personagens. Tem o Xuxo? Quem é o Xuxa? O Churchill tem no Assassin's Creed Syndicate, se eu não me engano. Tem Karl Marx também, né? Tem o Max também no Meu Syndicate. irmão que falou isso aí, eu Tem nunca o Max joguei. no Syndicate. Tem o Darwin. Tem Darwin? Tem a turma toda. Acho que tem Darwin também. Enfim, você aprende bastante coisa e tal. Mas até onde isso é bom? Eu acho que isso é bom, tipo assim, se você souber dosar, sabe, essa questão do entretenimento. É bom maratonar uma série, é bom assistir filme, É é prazeroso. muito bom. É prazeroso. Mas, tipo assim, quando eu não consigo, acho que isso se torna maléfico, é quando eu não consigo mais pensar. Tipo assim, quando alguém me manda, sei lá, dar um tema sobre um podcast, eu não consigo. Porque eu não estou acostumado a fazer isso, porque tudo que eu tenho já está feito. É, Eu não você preciso- não tem conteúdo nenhum, né? Eu não tenho conteúdo. Eu acabo só extraindo conteúdo e nunca... Não sei qual é o contrário de extrair. Enfim, eu nunca acabo... Desextrair. eu nunca acabo colocando esse conteúdo para fora. Porque até eu não tenho conteúdo, porque eu não penso. Eu não penso. Entende? Alguém sempre pensa por mim, né? E eu acho que isso é o que está acontecendo hoje. Tanto com as crianças, quanto com os jovens e até com alguns adultos. A gente já não tem cabeças pensantes. O que nós temos são um monte de gente, sei lá, entretida o tempo todo, né? A pessoa não consegue mais falar sobre questões interpessoais, sobre relacionamentos. Quando ela abre a boca, ela fala sobre séries o tempo todo. Porque essa é a vida dela. E aí, a vida real acaba perdendo meio que a graça. Então ela já não sonha tanto assim com as coisas. Quando ela abre a boca, ela só fala de série, porque é isso. E Só também vive isso. Só vive isso. É. Então ela não consegue falar sobre, sei lá, como é que um relacionamento deve ser saudável ou não, quando o relacionamento é saudável ou não. Ela não conhece isso. Até porque ela não se importa também com isso. Porque isso não é importante. Né? Porque para isso ser importante, ela tem que pensar muito nisso. E ela não tá nem aí, porque ela passa o dia inteiro vendo série e tá tudo certo. Então o conceito que ela tem sobre relacionamento é um conceito, sei lá, terceirizado. Foi o que ela aprendeu na série. Eu acho que esse é o problema dessa questão do entretenimento excessivo, né? É você não ter opinião própria, você não ter imaginação própria, você não ter conteúdo. Você não tem conteúdo. Tudo que você tem é um excesso de cultura acumulado que é, sei lá, 90% desse conteúdo é inútil. Você, de certo modo, você fica repetindo o que você ouve. Você vira um papagaio daquele seu mentor, daquela pessoa que você gosta. Eu conheço muita gente que tem youtubers que eles gostam muito, autores que eles adoram, e eles só repetem aquilo que eles falam. E às vezes eu sou assim também, porque é difícil você ler um autor, por exemplo, e dentro dele você criar seu próprio pensamento. No início, quando você começa assim a vida intelectual, como tá a gente está aprendendo ainda. Eu imagino, alguns conceitos a gente pega de alguns lugares e cria o nosso, mas alguns a gente pega totalmente daquela fonte primária. Você vai ler a Bíblia, às vezes você vê a Bíblia na perspectiva do Nicodemos lá, do Silas Malafaia. John MacArthur. Eu tô tentando pegar vários nomes aí. Você lê a Bíblia Cada um numa na ponta perspectiva Max dele. Lucado, sim. O John Piper lá. Sim. Aí você pega ali e você entende a Bíblia através dos olhos dele, porque você gosta de ver muitas pregações dele. Sim. E é difícil você sair dali. Para você sair dali, você tem que pegar ali a lei seca, a Bíblia mesmo. Você tem que ler e pensar nesses momentos de tédio que a gente falou, tédio, o ócio produtivo, como o Lucas bem falou. Nesses momentos aí que você, depois de ler, e ler tanto, você consegue abstrair algo para si
e criar um conteúdo seu próprio, a sua própria visão daquela fonte primária que é a Bíblia, e ao invés de uma fonte secundária que foi alguém que te ensinou. Então isso leva muito tempo. Algumas passagens a gente já deve ter um pensamento que nós mesmos criamos, e algumas outras passagens da Bíblia que a gente já ouviu muito, às vezes são uns pensamentos de uma fonte secundária, não da Bíblia, mas daquele pastor que a gente ensinou. Então eu acho que como a gente pode vencer isso, como a gente pode ter esse pensamento livre e pensar do nosso próprio jeito. Eu acho que é estudando muito, vai levar tempo. E o que eu acho importante é escrever também. Eu vi um psicólogo clínico que ele fala que se você vai contar alguma história, se você vai contar algo, alguma ideia, algum conceito, durante meia hora, você tem que ter 1h30 de conteúdo. Você tem que ter o triplo. Você tem que ter o triplo para falar 1/3. Porque chega lá na hora e você apaga, você fala 15 minutos só. Porque você não tem conteúdo. Ele falou, se você for dar uma palestra, se você for falar para alguém algum conceito, você tem que saber 3 vezes mais do que aquilo que você vai falar. Eu acho isso muito importante até para quem for pregar alguma coisa. Se sua pregação tem 1 hora em ponto e você tem que falar 1 hora, você tem que ter 3. Sim, é isso mesmo. Eu acho que... Eu não sei de onde ele tirou o número, mas é algo que eu acabei pensando e achei interessante. Palestras de escolas aí, o pessoal que está na escola, está na faculdade. Se você for falar só aquelas 3 frases que você contou que vão dar 5 minutos, você vai chegar lá e vai falar 1 minuto só. Exato. Vai falar bem pouco. Você tem que saber o triplo. Ele deu um número assim, mas se você souber o dobro, talvez dê certo. Eu acho bem interessante isso e se você ficar só nessa distração que a gente tem, às vezes você está se educando no YouTube, mas na verdade é um vídeo de 5 minutos que foi mais de distração. Eu acho que ler é mais fácil, você lendo e escrevendo, porque escrevendo você vai colocar suas ideias organizadas num papel. E eu acho que é assim que você consegue ser mais articulado nas suas coisas ali, no seu pensamento. Eu penso a respeito dessa questão que você falou do pregador, né? De alguém, não só o pregador, mas de um palestrante né? ou de um professor, ou de algum aluno que vai apresentar o TCC, enfim. Eu penso assim, a gente, mais na faculdade, a gente acaba recebendo muito conteúdo de outros caras, né? Assim, de outros doutores, mestres e assim por diante. E aí, nós temos que pegar esse conteúdo, né, assim, e reciclá-lo e, enfim, trabalhar em cima daquele conteúdo todo. Mas, assim, eu acho que hoje em dia, cara, nem isso a gente está conseguindo fazer. Assim, eu acho que foi aquilo que eu havia comentado. Pois, um ponto de vista, né, pessoal. Eu acho que hoje em dia a gente está terceirizando até os pensamentos, cara. Assim, a gente não consegue pensar muito. Acho que se você disser para alguém que ela tem que tomar, para alguma pessoa, que ela tem que tomar uma decisão por conta própria, ela entra em desespero, velho. Ah, meu Deus, eu tenho que decidir isso sozinho, tem que decidir sozinho. Entendeu? Porque a gente está tão acostumado a sempre ter algum livro que vai nos ensinar a fazer aquilo. Se tirarem o YouTube de mim, eu acho que eu entro em desespero, porque tudo que eu tenho dúvida eu vou lá no YouTube. Eu não sei fazer alguma coisa, sei lá. Aí vai lá no YouTube. Como destravar isso? Já tem lá o vídeo. E tu acaba perdendo a Lindo, memória perfeito. também. Você aprende no vídeo durante 5 minutos. E depois esquece. Aí se semana que vem desse mesmo problema, tu já esqueceu, vai ter que ver o vídeo de novo. E eu acho que não deveria ser assim. É interessante que vocês estão falando que você citou, né, sobre professor. E às vezes quando eu entro nas salas de aula, e às vezes um aluno fala alguma coisa, né? Tipo, professor, eu penso isso. E é interessante porque ele já tem algum tipo de conhecimento sobre algo, né? Só que eu acho que aquele pequeno conhecimento que ele tem não é algo amadurecido ainda, né? Ele acha que já sabe muito, né? Mas ele precisa, né, exercitar mais isso. Não sei se vocês estão me entendendo. Sim, pode continuar aí. Então,
a minha missão, né, como professor, não é fazer que ele desista, né, de, você não sabe de nada, quem sabe sou eu, né? Não posso fazer isso. Eu tenho que incentivar ele a continuar, a formar um pensamento, né? Por exemplo, muitas vezes, teve um dia na sala de aula que eu fui vou ensinar sobre o regime militar, né? Aí sempre tem aquela polêmica, né? E nos dias de hoje se fala muito sobre isso. Dita mole. Foi uma ditadura, né? Ou não foi uma ditadura? Na minha opinião, foi. Né? Sim. Aí, mas como eu quero fazer os meus alunos pensarem, aí o que eu fiz? Eu passei um trabalho, né? E eles deveriam, né, pesquisar o que é uma ditadura, né, e analisar esse período. E eles perceberem que se foi uma ditadura ou não. Né. Eu quis tentar eles pensarem por eles mesmos. Né. Você trouxe a hipótese. A hipótese, isso. Que se é ou não. Mesmo você tendo o seu pensamento, você queria que alguém que duvide e alguém que acredita. Isso. Para que tenha um debate, para que todo mundo saia ganhando. Eu quis tentar fazer isso. Não falar assim, foi uma ditadura. Tire suas conclusões, né? Não, tire umas conclusões. Uhum. Né? Fazer ele pensar. Eu acho, na minha opinião, né, não sei se todo professor faz isso, mas todo professor deveria fazer isso. Né? Tentar o aluno pensar. Não somente por si só, mas o professor é esse auxiliador, né? De fazer esse menino, essa menina pensar por si só. Por isso que é importante o professor na sala de aula, né? Porque às vezes a gente fala assim, o aluno só gosta lá do menininho, do cara do YouTube. Claro, o cara do YouTube é importante, né? Mas ele é só uma pessoa que vai nos preparar só uma ferramenta, mas ele não é o suficiente. É igual certa vez o professor da faculdade falou assim, vocês podem ler Laurentino Gomes, né, sobre a história do Brasil, mas o Laurentino Gomes só é uma introdução sobre a história do Brasil. Tem que ir a mais. Então, eu acho que a função do professor é isso, é você fazer o aluno pensar. E eu penso isso, eu devo fazer o aluno usar a sua imaginação, né? E isso abre um pouco pro debate, né? Uhum. Muita gente reclama de... agora uma mini polêmica, mas não vai ser. Uhum. Terra plana. Tem gente que quer silenciar os caras que gostam. Eu já penso, não, vamos deixar os dois discutindo, porque aí o cara fala, a Terra é plana. Aí chega o cara, não é. Eu vou te mostrar o argumento, tal. Aí o cara, não acredito. Aí, como é que eu vou fazer? Às vezes surge uma invenção por causa desse debate. Sei lá, vem uma imagem da Terra melhorada, entendeu? De fora, que mostra a curvatura. E eu acho isso importante, porque eu acho que todo mundo vai sair ganhando. Tem as ressalvas, né? Não vai brigar com alguém por causa disso. Mas eu acho que, no fundo, é algo que poderia... Eu penso, não sei o que vocês pensam, eu quero que vocês falem. Mas é algo que poderia, às vezes, trazer algo que... Uma busca tecnológica, algo assim. Eu fiquei pensando um dia assim. Não entendi. Não entendi o que você quis dizer. Não, por exemplo, eu não acredito que a formiga tem tantos centímetros. Por exemplo. Aí o cara, não, lógico que tem. Aí ele vai lá, mede com a régua. Não, você tem que medir com outra coisa. Aí ele vai lá, mede com outra coisa. Não, esse paquímetro tá errado. Isso não é um método científico que eles usam? Eles não chamam isso de método científico? Sim, mas às vezes... Testar, retestar, testar de novo, e assim por diante. Não, sim, mas às vezes isso instiga a melhorar alguma coisa. Isso que eu quero dizer. Sim. Isso que eu quero dizer. Que nem sempre algumas polarizações são ruins. Às vezes, se você consegue achar um equilíbrio ali dentro. Uhum. Você consegue fazer com que a pessoa pense diferente para te ensinar de outra maneira também, entendeu? Sim. Ensinar que a Terra é redonda, mas de uma maneira que ele possa entender. Não estou dizendo que é plana, que é redonda. Eu acredito que é redonda. Mas... Eu acho que se o falou pensar que a Terra é plana, eu acho que não tem nada a ver. O que mal vai fazer para mim se alguém pensar que a Terra é plana?
Então, É. sim. E a minha opinião também é essa, cara. Assim, O que vai mudar da vida? Eu também não... Pra mim não vai mudar nada, né? Aí é a minha opinião, né? Sobre a Terra plana, Aham. eu não consigo... Eu conheço uma pessoa que é terraplanista, né? Fervorosa. E assim, Elogiosamente. eu não consigo entender, primeiro, a conspiração da Terra plana. É. Não consigo entender o porquê que isso é escondido. O porquê que alguém iria esconder que a Terra é plana. É. Não consigo entender. Mas, se a pessoa acredita, beleza. É. Eu não acredito, mas o cara acredita. Não precisa eu- diminuir alguém porque alguém acredita que o fulano é Beleza. terraplanista. Só- Beleza. E o que eu digo é que talvez até algo bom Mas cede esse debate, entendeu? se você é uma pessoa que fica o tempo todo só se entretendo, Aham. assim, tá no automático, quando alguém cita Terra plana, você já... Eu quero saber disso não. Eu quero saber disso não. Aí já falo que a pessoa é ignorante. Eu, O cara fala, vai estudar. vai estudar, vai vai estudar. estudar. Tipo, como se ele estudasse. Ninguém Isso é- estuda, na real. Como se ele estudasse, né? Tipo, então, agora aí vocês... o Brasil tá no 100 qual ranking da colocação lá do... 60º do... É por isso que as pessoas acreditam que a Terra é plana. Cara, não é por causa disso não, mas beleza. Entendeu? Cobra-se muito. Quando alguém pensa diferente, as pessoas dizem, vai estudar. Tá, mas eu acho que o cara tá pensando diferente justamente porque ele estudou. Porque ele tem uma opinião controversa, então ele... Acho que ele estudou, por isso que ele tem uma opinião controversa. Ele não ia acreditar que a Terra é plana simplesmente porque ele acordou de manhã e falou, quer saber, eu acho que a Terra é plana. Ele deve ter Chegou lido algum um livro, pensamento. É. deve ter lido um livro sobre física, ou sei lá o quê, geografia, e acabou, sei lá, não concordando com algum cálculo, e acabou fazendo outro cálculo, e aí deu Terra plana lá no final da planilha, no final das contas. E aí o cara que não acredita é o cara que, sei lá, não tá nem aí. Ele mandou outro estudar, mas ele não estudou. Tipo assim, manda esse cara que mandou o cara da Terra plana estudar, provar que a Terra não é plana. Com cálculos ali, com a calculadora do lado, ele não vai saber fazer. Não vai saber fazer. Por quê? Porque ele também não estudou. Entendeu? Mas por que ele não estudou? Porque pra ele é indiferente. Não muda nada. Não muda nada. Não interessa, né? Não... Entendeu? Mas, assim, isso da Terra plana é só um reflexo do que eu havia comentado, que nós estamos comentando, sobre não utilizar a imaginação. Sobre sempre pensar pela cabeça de um outro cara, de um roteirista, de uma série, de um escritor de novela. Sempre pensar... Nunca pensar por si mesmo, sabe? E assim... Uma escravidão ideológica. Pensamento. Na mente. Escravidão do pensamento. Pensamento. Eu acredito que o entretenimento é muito bom, como eu já havia comentado. Eu acho que enriquece muito o nosso vocabulário, a nossa imaginação. Eu acho que o entretenimento tem que ser muito bem filtrado, né? Paulo já nos disse, já nos alertou, né, sobre tudo aquilo que é bom, que for agradável, que for louvável, nisso pensar. Né? Perca o seu tempo, ou gaste o seu tempo com coisas que vão ser benéficas para você. Né? E aí você pode ter uma obra literária, e aí você pode já pegar o material feito. Né? Você pode jogar um videogame. Ali, É a administração do tempo, né? administração do tempo. É. E também Não é jogar o tempo. filtrar também o entretenimento. A grande questão, pelo menos para mim, hoje, é que nós não conseguimos formar pensadores. E isso, eu acho que nós não estamos conseguindo nem formar cidadãos, pais de família e mães de família. Porque antes o cara que era pai de família, ele tinha que saber fazer tudo. Construir a casa, fazer sistema elétrico, sistema hidráulico e assim por diante. Né? E a mãe de família, né, antes, ela tinha que saber cozinhar, costurar. E aí hoje o cara, ele pega uma casa feita, ele pega já tudo feito. O homem, né? O homem Não sabe moderno, fazer não um sabe- gato. Não sabe fazer. Não sabe colocar um imã ali no negócio.
Né? E eu acho que nós estamos perdendo a nossa própria humanidade, cara. Nós estamos perdendo nossa própria humanidade, que é a questão de, tipo assim, lutar pela sobrevivência mesmo. A gente não consegue lutar pela nossa sobrevivência porque a gente não sabe como é sobreviver, a gente só sabe como é viver. Porque tudo que nós precisamos, nós já temos. Nós não sabemos cuidar de algo porque nós nunca tivemos assim, a ausência daquilo. Então eu não sei, Lucas Costa, não sei pegar um cavalo, sei lá, e fazer ele andar até um determinado local, porque tem ônibus, tem bicicleta, tem... Então isso... Faz parte, né, da criação da pessoa. Eu posso dizer que eu não sei muita coisa. Mas se eu tivesse nascido antes, eu teria pensado, pô, se alguém criasse um negócio movido a, sei lá, energia elétrica para fazer a gente, sei lá, um carro voador, não sei. A gente não pensa mais, a gente não tem mais ideias. Do Santos Dumont, né? Ele tinha inventado o avião, aí ele tava lá nas suas máquinas, né? Aí ele pensou, antigamente o relógio era no bolso, né? Relógio de bolso. Aí ele pensou assim, se eu for olhar para baixo, né? E vai atrapalhar quando eu estiver lá pilotando o avião, né? Então eu tenho que fazer um relógio de pulso, né? Então ele usou essa imaginação, né? Então acho que os inventores, eles eram grandes imaginadores, né? Usou e esse raciocínio que Deus nos deu, né? Sim. Eu gostaria de fazer outra pergunta agora pra gente entrar em outra parte. Agora, no início a gente falou sobre as crianças, né? Certo. A gente falou sobre as crianças. E a gente comparou com a nossa infância. E agora nós, como jovens, né? Embora a gente tenha idades diferentes, mas nossas idades são próximas. Qual é o papel da imaginação na nossa vida hoje, né? Dessa imaginação? Que criatividade. A criatividade. Qual é a importância dela para nossas vidas hoje? Você conseguiria falar alguma coisa? Acho que a criatividade seria para resolver problemas, né? Acho que se você não tiver criatividade, você não consegue, às vezes, resolver problemas básicos, né? Problemas que você resolveria facilmente, às vezes como criança, né? Se você não exercitar a sua criatividade, você não consegue inventar coisas, ter novos pensamentos, novas perspectivas de vida. Às vezes você está com um problema no trabalho e se você tivesse um pouquinho mais de criatividade, você conseguiria contornar esse problema. Eu acho que aí que nós temos que ter mais criatividade, porque nossos problemas começam a ficar maiores, né? Quando nós nos tornamos adultos. Tem gente que acha que os problemas vão diminuir quando o seu emprego melhorar, quando a situação do país melhorar, vai ficar mais tranquilo. Mas não, cada dia que passa fica mais difícil, você fica mais velho, você vai ficar doente, você vai ter inúmeros problemas, né? No mundo teremos aflições. Então, nós nunca vamos ter um paraíso aqui na Terra. Sempre quem procurou um paraíso na Terra acabou colocando um inferno no lugar. O mundo sempre vai ser assim. Cada dia vai acontecer alguma coisa. Todo dia vai acontecer alguma coisa que vai te deixar para baixo. Que você vai ver, poxa, eu tenho que consertar tal coisa. Até se você reparar na sua casa mesmo. Sempre vai ter alguma lâmpada que vai queimar. Vai dar um problema na água. Você vai ter que ligar a bomba d'água, vai acontecer alguma coisa. Nada funciona no círculo perfeito. Sempre vai ter alguma imperfeição. E é assim que é a vida. E a criatividade é você saber lidar com esses problemas e conseguir corrigi-los no seu dia a dia sem que você sofra tanto. Para que o fardo da vida seja mais leve para você. Então, eu acho que essa é a parte importante da criatividade. Isso que torna ela tão importante nas nossas vidas aí. Bom, sobre isso, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tio Ben. Rest in peace. E essa frase fala muito com a gente. Pelo menos comigo.
Tem hora que eu preferia não ter muitos poderes. Eita! Olha lá, bicho! Caramba! O Matheus é um homem poderoso, ungido de Deus. Eu acho que o meu caso é ausência de poder. Eu acho que esse é o meu problema. O Matheus é o quarto poder. É o poder moderador. É Dom o Pedro. poder moderador. É o rei do Brasil. Zil. Concordo Eu falarei sobre com, Dom Pedro. concordo com o Coré. Falar sobre monarquia aqui. Uhum. Dom Bertrand. Dom Felipe. Luiz Felipe. E os Orleans e Bragança. Concordo Império. com o Coré Concorda com o Coreia. a respeito da imaginação para resolver problemas. O Coré, não sei se tem esse... Acho que tem. Alguma característica artística. Não sei se ele compõe, ou escreve música, sei lá o quê. Eu não me acho muito criativo. Eu acho que eu ia ter que usar um pouco do tédio aí pra. Mas eu acho que se eu exercitar, dá pra tirar. Não Sim, sei. sim. Um dia a gente tenta aí. No meu caso, eu utilizo minha imaginação para resolver problemas, embora às vezes não funcione. Normal, tudo Normal. E é um poeta também, né? Eu Poeta do fui rock. Cazuza. eu fui um poeta itinerante. E aí, Não sabia que tu era poeta. pois é, eu abandonei a profissão. Não deu nem tempo. Abandonei a profissão muito antes de começar. Mas escrevi bastante poesia. Depois você mostra. Enfim. Tem Tá que bom. entrar no Twitter do Lucas. Tem Eu excluí muita meu coisa. Twitter, excluí. Meu Twitter, ele era... Eu poderia deixar um Twitter póstumo, né, que chama. Mas eu ainda não morri. Ainda não morri. Mas não morreu? Eu não lembro a minha Pode senha. virar um Ghost Rider. Coloca um nome qualquer lá e Enfim, usa o Twitter lá. eu acredito que... eu penso assim... Mas e se eu não tivesse, sei lá, aprendido a usar a minha imaginação? Uhum. Se eu fosse uma pessoa, uma criança que ficasse o tempo todo no celular, será como é que eu seria hoje? Uhum. Eu não sei, cara. Eu acho que eu ia estar com mais problemas do que eu já tô agora. Eu acho que esse é o grande problema, né? Dessas crianças de hoje em dia. Eu espero que isso não tenha grandes consequências lá no final. Mas, enfim, eu acho isso meio inevitável de ocorrer. E sobre a questão da questão artística em si, eu acho que se eu ficasse mais tempo, sei lá, imaginando, seria melhor. Mas às vezes é muito chato ficar só, sei lá, o tempo todo imaginando. Claro, a gente não é feito só pra imaginar. Mas, assim, eu vou fazer uma pergunta agora. Aham. Vai jogando. Pra vocês dois. Às vezes eu penso, cara, que... Eu não sei se a gente ainda consegue produzir o mesmo nível de cultura que isso eu digo, a humanidade. Eu acho que a humanidade... Não sei se a humanidade hoje consegue produzir o mesmo tipo de cultura assim, de grandes pensadores como Lewis, como Tolkien, como Tolstói, como Dostoiévski. Você pega a obra literária desses homens e é uma coisa Ariano Suassuna. inacreditável, de grande, É de difícil rica. de entender. Só de ler é difícil. Imagina escrever isso. O cara escreveu um universo próprio. Sei lá, cara, você pega a obra do Tolkien, o cara escreveu um universo paralelo. Cara, Inventou língua. Como é que ele conseguiu fazer isso, velho? Inventou uma língua. Como é que ele conseguiu fazer isso? Quanta imaginação, quão poderosa é a mente desse homem, né? E se o Tolkien tivesse nascido em 2010, será que nós teríamos o Hobbit, Senhor dos Anéis e as outras grandes criações dele? Será que nós teríamos? Eu acho que não. Nesse mundo micro... Eu acho que o pequeno Tolkien seria um jovem nerd. Eu acho que ele ia ser um aficionado por cultura pop, só que ele não ia escrever nada, porque ele não iria ser instigado a isso. A gente está num mundo muito miojo, né? Muito instantâneo. Justamente. Tudo é muito rápido. Eu não sei, eu posso estar errado, e Deus queira que eu esteja errado, mas eu acho que a gente não consegue produzir mais esse tipo de coisa. Assim, você pega a Guerra e Paz do Tolstói, certo? Tolstói. Ou aquela obra do Victor Hugo,
Miseráveis. Os Miseráveis. Você pega assim essas obras literárias assim gigantes assim, e fala: "Meu Deus do céu, que coisa linda". Mano, quanto tempo livre esse cara não teve pensando ali, velho, para conseguir construir aquilo e aquela obra de arte maravilhosa. As sinfonias de Beethoven, as sinfonias de Bach, Johann Sebastian Bach. Quão maravilhoso é aquilo, velho. Você pega pra ouvir aquelas sinfonias e, meu Deus do céu, que coisa linda. Aí você pega as músicas de hoje em dia, as próprias músicas evangélicas. São 4 acordes, bicho. 4 acordes, a música toda. Desculpa, mas... Peraí, como assim, velho? Não há beleza, né? Eu tava... Não há beleza, sei lá, só um loop infinito de melodia. Enfim, cadê a beleza nisso? Onde tá a beleza nisso? Beleza, não tá. Onde estão as rimas na composição? Onde estão? Sumiram. Por quê? Porque ninguém... Acho que se você fizer hoje em dia, se você fizer uma música que, sei lá, passe de 6 minutos, não sei. Sabe que essas músicas duram 10 minutos. Mas se você fizer uma música que faz a pessoa pensar ou que é extremamente rica em detalhes, acho que as pessoas não vão curtir muito, não. Lembrei do Ariano Suassuna falando do Calypso. Ah, do Chimbinha, né? Do Chimbinha. Conta essa história aí, é muito legal. Mal sabia ele que o pior ainda estava por vir, né? É. Pelo amor de Deus, né, cara? O Chimbinha é um excelente guitarrista. Se ele vê hoje os músicos de hoje em dia, então... Meu Deus O do céu. timbre dele é feio, né? Mas... Não, mas ele é um excelente guitarrista, cara. Uhum. Ele é Toca bem. um senhor guitarrista. Ele é toca muito bem mesmo. Eu tava conversando com um amigo meu outro dia e eu falava justamente pra isso com ele, porque ele é um músico. Aí eu vou falar assim, alguns cantores talvez vocês não vão gostar deles, né? Mas no passado houve, né? Houve cantores, né? Que compuseram músicas brasileiras bonitas, muito bonitas. Luiz Gonzaga, né? Ou Geraldo Vandré, até Chico Buarque, embora talvez vocês não vão gostar ideologicamente deles, né? Mas eu gosto de Chico Buarque. mas ele como cantor, né? Eu acho que se você souber fazer essa separação, né? Ele como cantor, as músicas dele são lindas, ao ponto que até hoje muitas músicas deles estão nos livros didáticos na faculdade, porque são verdadeiras obras de arte. Aí eu tava falando com o meu amigo, quais são os cantores de hoje, da atualidade, que ficariam no futuro, né, nos livros didáticos? Não vou dizer que não existe nenhum, mas a produção cultural brasileira está muito baixa. Produção no sentido assim, da música ser bela, né? Da música ter uma beleza, uma profundidade. Talvez pode ser que o cantor cante bem, seja um excelente guitarrista, né? Mas não sei se vocês estão me entendendo nessa separação. Sim. E você disse brasileiro, mas isso é no mundo todo. No mundo todo, né? Mas Mas isso falando no é contexto. isso é um resultado do entretenimento em excesso. Isso é um resultado disso. Sabe? Legal. É um resultado de você não pensar. Uhum. Esse é o resultado. Você pega umas músicas mais antigas, até cristãs. As músicas tinham, sei lá, 50 versos, cara. Era muito verso ali. E hoje é só um verso. Uma riqueza musical muito grande. Uhum. E hoje em dia é, sei lá, um refrão infinito. Mas por quê? Porque o cara não sabe fazer mais do que aquilo. A imaginação dele acabou ali. Ele fez 3 versos e já era. Entendeu? Por quê? Porque ele não foi instigado a pensar. Louvor assim, que só falei uma palavra o tempo todo. Assim é a minha opinião. Ele não foi instigado a pensar. Não houve aquela... O Pondé tem uma frase muito interessante que ele diz assim: a nossa geração não vai ocupar 3 linhas nos livros de história. E não vai mesmo não, cara. A gente não consegue produzir nada, né, assim, de relevante culturalmente, né? A gente não consegue. Mas por quê? Porque a gente não pensa. A gente não pensa, né? E aí, conforme você vai ficando adulto, menos tempo de pensar você tem. Você tem menos tempo de pensar porque você trabalha, você tem que cuidar de uma série de outras coisas. No dia seu dia de folga, é dia de ir no banco, é dia de fazer um monte de coisa, é dia de resolver problema. E aí você acaba não pensando mais. Porque, cara, se eu não me engano, o Bob Dylan começou com 16 anos de idade, coisa assim. E o cara já escrevia muito bem. Eu fico pensando,
Tava comendo areia com 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, como é que o cara consegue fazer algo atemporal? Como é que é o nome daquele cara que escreveu... Agora eu não vou lembrar, desculpa. Navio Negreiro? Castro Alves. Ele não escreveu esse livro com 18 anos? Acredito que sim, porque ele morreu bem novo, com 20 e alguma coisa. O cara escreveu um livro com 18 anos, velho. Sei lá, mano, com 18 anos eu Ele morreu com 20 e alguma coisa. não sei. Eu Jogando não, videogame. Eu não conseguia produzir nada com 18 anos, Aham. sabe? Então, tipo assim, a maioria desses grandes intelectuais morreram bem cedo, né? E é por isso que eu gosto muito, né? Embora a grande mancha do período do Império foi a escravidão, né? Mas o Brasil produziu grandes intelectuais no período do Império, né? Intelectuais que hoje talvez não existem muito. O próprio Machado de Assis, né? Era do Império. Onde estão os machados? O Rui Barbosa. Né? Eu acho que os maiores nomes da nossa história estão no Império, né? Embora eu não digo que o Império tem que voltar, né? Mas eu acho que eu devo reconhecer isso. O próprio Dom Pedro II era um intelectual. Né? Então, eu acho que, comparando com a nossa geração hoje, é muito diferente. E olhando para nós que somos jovens, né? Estou dizendo que os jovens têm que ser revolucionários, né? No sentido. Mas a gente vai olhar para os jovens do passado, muitas vezes os jovens estavam pensando na questão do país, né? Na questão talvez de mudar o mundo, né? Mas hoje, não sei se vocês pensam, mas parece que os jovens só pensam na sua casa. Na verdade, eu acho que o mundo está muito tranquilo. Uhum. Apesar de tudo isso. Uhum. Eu acho que a gente está vivendo... Esses últimos 20 anos aí são os momentos mais tranquilos do mundo. Momentos de grande paz que teve. Apesar dos atentados terroristas, guerra na Síria... Pandemia que sempre vai ter alguma coisa. Nunca vai estar safe. Nunca vai estar tranquilo. E eu acho que a gente está vivendo momentos muito, muito mais fáceis, né? Com tanto remédio que tem curado tanta doença que não tinha cura antigamente. Com a internet que está abrindo tantas portas. A gente está economizando tanto tempo com tecnologia. Você consegue esquentar sua comida rapidinho. Você tem sua geladeira lá. Você não precisa cozinhar o tempo todo. Você consegue pedir uma comida agora. Antigamente era impensável você... todo dia tem gente que trabalha... Caçar. Não, senão ficava com fome. Não, digo, às vezes, 30, 40 anos atrás, quando nossos pais eram bem jovens, tinha eram crianças. Sei lá o quê. Não tinha jeito. Você ia trabalhar, ou se você não trabalhasse numa firma grande, você tinha que levar uma marmita. Hoje em dia, muita gente consegue trabalhar sem levar marmita, comendo em restaurantes perto do trabalho. Delivery. Pedindo delivery. Tem gente que não precisa nem cozinhar em casa. Imagina o tempo que você economiza. E esse tempo que a gente economiza, a gente está querendo se distrair. E eu acho que a gente tem menos problemas assim que a gente consegue enxergar. E os problemas que nós temos é internamente, mas a gente está o tempo todo preocupado com coisas que não devem... Distraídos, não preocupados, né? Com coisas que realmente não importam, que a gente não consegue enxergar. Esses problemas invisíveis que às vezes está nos olhos dos seus pais, que você não consegue enxergar porque você está o tempo todo no celular. Porque muitas coisas que a gente percebe problemas que está no rosto da pessoa, ela só não fala. Às vezes está com um problema, tua mãe está triste, tu não enxerga isso porque tu está o tempo todo no celular. Exato. Ela não vai te contar que está triste. Verdade. Geralmente os pais não querem contar as fraquezas para os filhos porque eles são os pais. Eles não. A gente não tem esse papel de aconselhar o pai. Acho que depois, quando a gente ficar mais velho, talvez. Eu diria o Renato Russo, né? São crianças como vocês. Exatamente. Isso, eles têm problemas e você... Você disse que seus pais não te entendem, mas você não entende os seus pais. Mas você não entende seus pais. Eles te entendem muito bem, porque já passaram por tudo isso. Mas você culpa seus pais. Eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade. Acho que a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que estudar mais e a gente tem que pensar mais no próximo e tentar se distrair menos. É muito bom se distrair, é muito bom se divertir, mas tem muitos problemas invisíveis, a gente não consegue ver porque a gente está o tempo todo distraído. E se a gente tomar um pouquinho de responsabilidade, ao invés de apontar... Às vezes a gente até sabe os problemas, mas a gente só aponta. A gente aponta para o problema e espera alguém resolver.
E no final, acho que todo mundo vai apontar pro problema, vai se sentir satisfeito. Ó, eu avisei que ia dar ruim. Ninguém fez nada. Nem você mesmo que avisou, você não fez nada. E a gente acaba só tendo militantes, só pessoas que falam e nem estudam também. Elas só falam, acho que para se sentir bem. E elas nem sabem direito o que estão falando, é um papagaio de pirata. Muitas vezes eu assumi esse papel já, porque a gente é novo ainda, a gente está aprendendo. Uhum. Mas acho que quando você percebe que você às vezes está sendo manipulado, que às vezes os pensamentos que você tem não são seus, você consegue já tá um passo à frente de 99% da população. E é muito difícil você ter esse nível de percepção. Porque amanhã eu vou me distrair com um monte de coisa, vou pensar, nossa, eu tô arrependido por ter me distraído tanto, por não ter pensado nas coisas que realmente eu devo pensar. E é um exercício diário que eu trago para nós aqui. Eu acho que sempre cabe um pouco mais de responsabilidade para dentro de nós aqui. Só para... Uhum. Acho que eu vou... Para encerrar, né? acho Acho que que eu já vou tá encerrar. falando bastante tempo aí Só já. para encerrar, vou citar uma frase aqui do Clube da Luta, né, O que... Lucas, ele é cheio de frases, né? Eu gosto disso. Frasólogo. Eu só não sei se as frases estão corretas, mas eu cito. Aí alguém coloca no comentário. Eu vou citando. Alguém pesquisar aí, desculpe que tá errado. Francis. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a nossa guerra é espiritual. Eu acho que a nossa grande guerra, a nossa terceira guerra mundial é a guerra espiritual mesmo. Eu acho que essa guerra, essa violência emocional que nós sofremos na busca pela vida perfeita, enfim, e sobre como as pessoas estão sendo apáticas e insensíveis umas com as outras, de não notar o semblante alheio, porque não, sei lá, nem por maldade, porque não vê mesmo. Não consegue diferenciar no olhar ou no timbre de voz as nuances do sentimento. Não consegue. Por quê? Porque tá o tempo todo ali se entretendo no celular, jogando, vendo TV. Né? Nós estamos ficando cada vez menos humanos, cada vez mais máquinas. Dependente disso. Né? E, como já diria um professor meu muito louco do ensino médio de filosofia, mente fraca, aliás, mente forte domina a mente fraca. Né? Luciano? Exato. E o homem cristão, o cristão, ele deve ir na contramão disso tudo. Deve ir na contramão dessa questão de não pensar por si mesmo. Ele deve ir na contramão de tudo isso. Né? Nós, como jovens cristãos, nós deveríamos ser o oposto, né, dessa sociedade que não sabe pensar por si mesmo, porque não tá se entendendo o tempo todo. Né? E eu acho que nós como cristãos, nós deveríamos ser o oposto disso tudo. Nós deveríamos ser as cabeças pensantes, né? Eu acho claro que... desculpa. É claro que só pra gente encerrar, sobre o que o Coreia falou de mudar o mundo, olha, o que eu vou dizer aqui, né, se você não concordar... Mas Jesus Cristo... Olha o cenário em que Jesus Cristo viveu na época. E Jesus Cristo parece... eu não vim aqui para mudar isso, não. Eu vim aqui para fazer outra coisa mais importante. Eu acho que foi por isso que os judeus não acreditaram... Alguns judeus não acreditaram muito nele na época, porque eu acho que quando a visão deles de Messias ia ser um cara que ia acabar com aquele império que estava açoitando o povo judeu, aqueles impostos abusivos. E aí Jesus Cristo chegou e falou: vai ficar do mesmo jeito que está aí. Não vou mudar isso, não. Sabe? Eu acho que nós, como cristãos, nossa guerra é outra. A nossa militância é outra. Né? É a divina. Né? O nosso reino não é esse. Né? E aí eu acho que se a gente, como cristão, querer mudar este mundo, nós vamos entrar por um caminho muito perigoso que não vai dar em nada, em absolutamente nada, porque o mundo está perdido. Quer encerrar aí, Matheus? Com algum pensamento? Talvez a gente
eu gostaria de levar esse assunto para outro podcast depois. Qual assunto? A missão do cristão no mundo. Opa. Bora fazer esse, hein? Não vou abrir mais, porque a gente... Beleza, encerra aí, Matheus. Existe um... Eu vou falar alguma coisa, eu gostaria que vocês falassem rapidinho, né? Tá bom? Tá. 2 minutos, candidato. 2 minutos. As considerações finais. Ah, sim. 2 minutos. 2 minutos. Então, Martin Luther King, ele fez um famoso, talvez o discurso mais famoso dele. I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Nós ainda temos um sonho? Você tem um sonho? Que pergunta filosófica. Peraí, Bem nós quem? aberta A a humanidade? Não, ou você, sonho particularmente. de- Como assim? De mudar alguma coisa? Ou Você, em si Você mesmo, você ainda no mundo? sonha hoje? você ainda vê... Sonho no Sonho. sentido de Martin Luther King, não um sonho. Então, sim, Sonho sonho. filosófico, Eu acho que a gente para de sonhar quando a gente acha que tudo acabou já. Eu pensei assim a pergunta, por exemplo, estamos vivendo, né, nesse momento de pandemia e você deixa de sonhar quando você acha que você vai pegar o vírus e tudo vai acabar para você. Você deixa de se cuidar, você deixa de se alimentar bem, você deixa de se exercitar, você deixa de estudar porque você acha que no final a sua vida vai acabar por ali, você não vê mais perspectiva de vida, aí você para de fazer as coisas que você faria quando você tem certeza que você vai viver muito tempo. Eu acho que a gente nunca pode parar de sonhar. A gente só para de sonhar quando a gente Quando acha morre, né? que tudo acabou. Aí a gente vai pro céu e tá tudo certo. Eu acho que a gente só para de sonhar quando a gente acha que a nossa vida já não tem mais sentido porque ela vai acabar ou porque você já perdeu o controle da sua vida, você acha que você está num loop infinito que você não consegue sair dele. Quando você está num vício, às vezes a pessoa pensa assim, já era, não tem mais jeito. Aí você para de sonhar. Eu acho que pra gente não parar de sonhar, a gente tem que ter um objetivo. O objetivo não deve ser feliz, porque a gente nunca vai ser plenamente. Sempre vão ter problemas. Mas um objetivo, você pode pensar em coisas curtas, você pode ter o objetivo de varrer sua casa todo dia, varrer seu quarto todo dia, arrumar sua cama. E pequenos objetivos até que você consiga um objetivo de longo prazo para que você continue a sonhar por aí e viver uma vida com um significado. Sim, eu também tenho sonhos ainda. Tenho sonhos. Só não tenho prazos, mas tenho sonhos. Acho que todo mundo parou de fazer prazo nessa pandemia. Mas sonhos eu ainda tenho, sim. Eu perguntei isso para vocês porque eu acho que é muito importante. Bom, eu acho que todas as idades a gente sempre vai ter um sonho, né? Mas eu acho que para nós, jovens, eu acho que é muito importante a gente não deixar de sonhar. Muitas vezes o nosso sonho é um sonho que parece que não vai ser realizado, né? É um sonho utópico, né? Mas eu acho que, quando eu falo de sonhos, eu acho que é de metas, né? Aonde a gente deve chegar, onde a gente quer chegar. Porque se a gente não tem sonho, a gente morre, né? E para tudo isso, a gente precisa usar a nossa imaginação, o nosso pensamento, né? E acho que é isso. Acho que o Walt Disney fala, né? Se você pode sonhar, você consegue. Algo Até onde assim. chegar, né? Se você consegue imaginar, se você consegue sonhar, você consegue fazer. Profundo. Muitas vezes é uma utopia, né? Por exemplo, é uma utopia. A gente sabe que o mundo nunca vai ser um mundo perfeito, sempre vai ter erros. Mas eu imagino, pelo menos na minha opinião, eu quero pelo menos dar uma pequena contribuição para que esse mundo venha a ser melhor, pelo menos um pouquinho, né? Quando o Mateus passar dessa terra, o mundo foi um pouquinho melhor depois que eu passei. Talvez a minha contribuição não vai ser nem vista, né? Mas eu acho que eu gostaria, né? Eu acho que é preciso nós sonharmos, né? Eu acho que terminamos assim. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado Até o por nos próximo ouvir, episódio. por nos aturar. Muito obrigado. Senão o Lucas já vai dormir. Já tá tarde. Acho que o próximo episódio vai sair na quinta-feira. Quinta-feira aí. Obrigado, Muito pessoal. obrigado. Muito Paliteiros. obrigado. Muito obrigado mesmo. Falou, porta Falou. condimentos, como diz o Gustavo. É isso aí. Falou.